Senhor presidente, deputado Tossá de Noel, senhoras e senhores deputados, agradeço o rigor de Vossa Excelência com minha pessoa. Lamento que tenha sido o único a ser observado, né? Quero, senhor presidente, antes de qualquer palavra, fazer aqui uma referência ao episódio triste e lamentável que assistimos ontem aqui diante do Palácio Tiradentes. O enfrentamento de servidores públicos numa discussão onde o Estado ressente a figura de um timoneiro firme a convocar um diálogo no momento de crise. Eu sou adepto da teoria de que é na crise que a gente se reinventa, que a gente mostra o quanto a gente é forte e que, de fato, a gente se fortalece. Pois bem, e é na crise que surgem os grandes líderes. E hoje já está passando da hora de uma voz levantar-se a estabelecer o diálogo nesse Estado, no momento. Eu fui chamado a contribuir com o governo na função de vice-líder, que até aqui exerci auxiliando o deputado Albertassi na liderança do governo. Na tarde de ontem, comuniquei à minha bancada, comuniquei ao líder Albertassi e ao presidente, enviei ofício ao governo agradecendo a confiança depositada e colocando à disposição, renunciando à função de vice-líder do governo, para me dedicar, nesse momento, com a minha bancada, a bancada do PDT, a uma discussão aprofundada das propostas, que muitas delas, eivadas de vícios e equívocos, mas que trazem à pauta uma discussão necessária de Estado. Nós do PDT tiramos uma firme posição em nosso diretório e em nossa bancada de não votar contra direito de trabalhador. Um partido com o ideal forjado na luta, na construção e na preservação do direito da classe trabalhadora, não pode, nesta hora, faltar ao trabalhador. Assim, estamos subscrevendo, pela bancada, várias emendas a todos os projetos que protegem o direito do trabalhador e que permita ao Estado
nesse momento de crise, um caminho para que possamos dar tranquilidade aos cidadãos do Estado, aos trabalhadores do Estado. Agora, nenhum esforço desse será possível se não houver, pela parte do governo, uma capacidade de diálogo com este parlamento, com as instituições, com os poderes constituídos, para um chamamento à construção de uma saída do Estado deste impasse, deste buraco que se aprofunda e se agiganta a cada dia. Aqui não há que haver uma luta de oposição e situação. Aqui há que haver, acima de tudo, uma reflexão profunda da responsabilidade que temos para com este Estado. Tenho dito que o Parlamento deu ao governo todas as condições até aqui pedidas para fazer a travessia, para equilibrar as finanças. E ao que se mostra, nenhuma das medidas solicitadas pelo governo se fizeram eficientes e eficazes para o vencimento da crise. A crise é maior do que se imaginou, ou o governo não teve a noção exata da crise, ou as medidas solicitadas e aplicadas não foram eficazes porque não foram. Foi a falta de escuta, de diálogo, de conversa. Foi deficiência técnica. Foi falta de vontade política. Tenha sido a razão que seja, é preciso que se tenha a humildade de dizer: nós erramos e queremos encontrar a saída. É verdade quando se diz que as mensagens vêm aqui cheias de equívocos. Ainda hoje aqui, a devolução de mais 3 mensagens que já foram objeto de análise nesta legislatura e, por força regimental, não podem ser apreciadas nesta mesma legislatura. Tecnicamente, imperfeitas. Nós demos ao Estado instrumentos que podem ser aplicados e eliminar grande parte dos itens dessas pautas. Por exemplo, aqui falo da possibilidade de suspender atividades temporariamente de fundações e autarquias com a requisição de servidores sem perda de direito e de patrimônio para a administração direta, visto que nós estamos falando de fundação e autarquia de direito público, que não há extinção, mas, como o governo bem solicitou, para o momento de travessia. Estamos aqui a discutir a questão previdenciária do aumento de alíquotas, um debate que o governo lança a este parlamento, mas que envolve outros poderes que reclamam de não ter havido uma discussão preliminar.
nós precisamos, senhor presidente, nessa hora, ter a humildade, ter a grandeza de nos dedicar às causas de Estado. Agora, é preciso que haja um chamamento. É preciso que este barco tenha um timoneiro firme para apontar a direção a seguir, sob pena da colisão diante de um iceberg que não nos permitirá retorno a um porto seguro. Eu quero dizer que, de parte da bancada do PDT, nós temos uma direção, já aqui apontada por nossa liderança, o deputado Luiz Martins, por um conjunto de emendas dos parlamentares da bancada, e dizer que, a partir desta decisão, eu estarei nas próximas votações acompanhando a minha bancada, a bancada do PDT, nas votações, tendo como referencial a defesa do direito da classe trabalhadora, da preservação dos direitos e do fortalecimento do Estado com a responsabilidade que temos no nosso mandato. É este o registro, o comunicado, senhor presidente, que eu gostaria de fazer. Agradeço a confiança que me foi depositada. Aqui nós tivemos a oportunidade de estabelecer grandes debates. Nas reuniões com as lideranças de sindicatos, de associações, nós tivemos a oportunidade de conciliar e de compor vários acordos. Os acordos sempre compostos na seguinte direção: um pede 10%, o governo oferece 3%, negocia-se, chega ao meio termo na direção de 5%, e assim a gente veio avançando, avançando e avançando. Agora, chegou a hora em que pedem para tirar do trabalhador. E nessa hora, não contem com a gente. Queremos somar, fortalecer o Estado para que todos possam crescer e crescer juntos. Muito obrigado.